Bom, vamos lá. Vamos começando. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. O objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre segregação de funções. E claro que essa aula é para ser breve, né? Afinal, é um tema muito específico. Mas minha intenção é passar para vocês algumas questões muito práticas para que vocês possam entender o que é segregação de funções e principalmente o que não é segregação de funções, tá? Então, é fundamental que a gente tenha bem claro a ideia, né, o conceito por trás do princípio, a lógica do princípio, para que a gente possa entender como resolver questões práticas do nosso dia a dia. Então, a minha intenção aqui é apenas que vocês, já que a gente escuta muito, né? Eu escuto muito perguntas sobre distribuição de competências, rotina administrativa, coisa que eu não tenho como saber. Qual é a melhor forma de organizar a segregação de funções no órgão de vocês? Não dá para saber, né? Como distribuir, quem deve fazer o quê, se o pregoeiro pode fazer isso, pode fazer aquilo. São vocês que vão decidir, vocês vão entender a lógica por trás do princípio, vão decidir na prática o que fazer e, principalmente, vocês devem buscar regulamentar ou propor regulamentação para as autoridades superiores para que vocês fiquem resguardados e evitem qualquer tipo de questionamento, tá certo? Então, a ideia é justamente isso. E aí aqui eu vou mostrar, principalmente, é, algumas regras básicas, extraindo da própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e ao final eu vou pegar aqui a janela do ChatGPT e a partir dele fazer umas sugestões de textos, de redações, e aí vocês podem até contribuir e dar ideias para que a gente faça aqui na prática uma norma interna que faça essas agregações de acordo com essas regrinhas que eu vou passar para vocês. O que é, afinal, segregar funções? E qual é a lógica, a ideia por trás de segregar funções? Segregar significa dividir. Segregar funções significa dividir funções, tarefas, atribuições. Então, você, aplicando o princípio das segregações, da segregação de funções no âmbito das contratações públicas, na organização administrativa de um ente público, você precisa segregar tarefas, dividir, distribuir as tarefas relacionadas a todo o processo de contratação pública. E por que que você precisa dividir as tarefas relacionadas às contratações públicas? Porque se você divide, ou quanto mais você divide essas tarefas, menores serão as chances de fraude, de corrupção, menor a chance de você ter alguém de má fé, um lobo, cuidando do galinheiro. Alguém de má fé, alguém que esteja ou inclinado ou suscetível a atos de corrupção, que ele tenha a oportunidade de fazer o mal feito. Então, essa é a primeira, é o princípio subjacente. Essa é a lógica subjacente à ideia de segregar funções. Mas tem mais. Se você divide as tarefas relacionadas às contratações públicas, se você distribui, se você tem várias pessoas participando daquele processo, e ainda mais com setores responsáveis específicos para cada tarefa, você minimiza a possibilidade de erros e você reduz ainda mais a possibilidade de ocultação desses erros. Afinal, quem fez cada processo está lá, assinou, documentou. Então, na hora que a gente tem um problema, por exemplo, de sobrepreço, o que acontece muitas vezes hoje em pequenas estruturas que não tem essa segregação? A gente só sabe que foi o prefeito ou o ordenador de despesas que assinou. Ah, quem foi que fez o ETP, quem foi que fez o planejamento, quem fez a pesquisa mercadológica? Ah, não se sabe quem foi. O prefeito ou o ordenador de despesas simplesmente assinou. E os únicos atos que foram chancelados por alguém foi
o do pregoeiro, que simplesmente publicou o edital e cuidou dali em diante, e o ordenador de despesa, que eventualmente até recebeu o objeto, assinou o recebimento do objeto e mandou pagar. Bom, e aí de quem é a responsabilidade por uma pesquisa de preços mal feita, com sobrepreço? Ou de quem é a responsabilidade por uma eventual irregularidade na fase de execução contratual? Não se sabe, simplesmente não se sabe porque ninguém se responsabilizou, ninguém assinou, ninguém botou o dedo no papel. Então, quando você diz numa norma que a responsabilidade para fazer o planejamento é do fulano, que a responsabilidade para fazer a pesquisa é do cicrano, que a responsabilidade da publicação do edital é do pregoeiro, que a responsabilidade de fiscalizar e receber é do setor de fiscalização. Bom, todo mundo fica sabendo de quem é quem. Quem deve fazer o quê? Quem é o responsável pelo quê? Se houver uma falha, se houver um erro, grosseiro ou não, o responsável está ali identificado, tá? Então, essa é a ideia. Primeiro, você tira a pessoa, uma única pessoa, daquela oportunidade, caso ela seja de má fé, ela vai ter uma oportunidade muito grande de cometer, de direcionar, de causar algum tipo de desvio, e ao mesmo tempo, você diminui as chances de erros, porque afinal até você vai ter mais pessoas olhando e acompanhando o processo. O processo pode ir e voltar a partir desse debate interno do processo, como você evita a ocultação desses erros. Então, é isso, é para isso que serve, essa é a lógica subjacente ao princípio da segregação de funções. Mas eu vou botar para você, eu quero passar para vocês, vamos passar, agora que vocês já entenderam a lógica, vamos passar pelos conceitos, que aí vocês vão entender de forma mais fácil isso aqui que eu acabei de falar. Então, se a gente pega o glossário de controle externo do TCU, você vai ver lá que segregação de funções consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades chaves de autorização, execução, atesto, aprovação, registro e revisão ou auditoria. Então vejam que aqui o glossário de controle externo do TCU, ele identificou algumas funções que são chaves, que elas têm um maior risco e, portanto, essas funções, por um cuidado para evitar riscos, elas devem ser separadas. Então vejam que esse princípio, quando a gente pensa no direito, esse princípio ele tem a ver com moralidade, com transparência, né, com impessoalidade, embora ele não seja um princípio que nasceu no direito administrativo. Não é um princípio oriundo do direito, não é um princípio, originalmente, não é um princípio jurídico. É um princípio que nasce lá na contabilidade, que nasce lá na disciplina de auditoria. E a gente puxa ele para o direito administrativo e incorpora agora expressamente na lei de licitações como uma decorrência da moralidade, uma decorrência da transparência, da impessoalidade, uma decorrência, uma exigência de interesse público, tá? Se eu tenho poder, imaginem uma pessoa que tenha poder para determinar o que comprar ou influenciar o chefe, né, um gerente de suprimentos, ele tem lá poder, como em muitos municípios, que tinha aquele, né, o pregoeiro faz tudo, ou o agente de contratação faz tudo, a única pessoa que sabe de licitações e contratações, que é gerente de suprimento, diretor de suprimentos, é o responsável por qualquer compra ou contratação no município ou numa Câmara Municipal. Então, imagine essa pessoa que tem o poder de determinar o que comprar, porque afinal é ele que sabe as necessidades do doente, tem o poder para criar as regras do termo de referência, do edital, então pode colocar lá uma exigência específica de atestado, né, atestado técnico de habilitação. É a pessoa que vai fazer o pregão,
e que vai ter o poder de habilitar ou inabilitar e de selecionar as propostas. É a pessoa que vai fiscalizar o contrato, dizer se prestou ou não o serviço, se o objeto foi ou não recebido devidamente. E é a pessoa que vai fiscal e vai atestar que o serviço foi prestado, né, dar o recebimento provisório e o definitivo. E ainda pode ser, eventualmente, como eu já vi na prática, o ordenador de despesas. O ordenador de despesas. Tem muitos municípios, vocês devem saber, que tem secretaria, que só tem uma pessoa, o secretário. Então, imagine essa pessoa com todo esse poder. Se é uma pessoa de boa fé, ok, não vai fazer nada demais, vai tentar, vai dar o seu melhor. Uma pessoa de má fé ou suscetível a um ato de corrupção, né, porque existe essa zona do sujeito que original, dentro de certas circunstâncias ele não está inclinado à corrupção, mas dentro de outras circunstâncias ele é capaz, sim, de se corromper. Então, com toda essa oportunidade, eventualmente até ali provocado por uma conduta ou por uma atuação de um contratado, de um interesse, de um potencial contratado da administração pública, ele direciona, ele direciona aquela contratação, ele tem um poder de direcionar aquela contratação e, enfim, de causar outros tipos de danos à administração pública. Então, percebam que existe um poder muito grande, né? Existe um potencial de dano muito grande quando você concentra essas funções em apenas uma pessoa. E aí, o que que a lei vai dizer? A lei vai estabelecer a necessidade de segregação de funções, que é uma atribuição primordial, uma atenção originária, um cuidado, uma competência originária da autoridade máxima. É a autoridade máxima que deve se preocupar, em primeiro momento, com a segregação de funções. Por isso a importância de vocês, ou como autoridades competentes, ordenadores de despesas, ou como assessores diretos, provocarem a normatização, porque você faz segregação de funções na hora que você normatiza e distribui competências de acordo com o organograma do seu órgão e na hora que você designa. Designo, né, designação específica, designo fulano para ser fiscal, designo fulano para fazer o planejamento dessa contratação. Então é nesse momento que a autoridade competente tem que se preocupar com segregação de funções. Mas a distribuição por meio de uma norma, ela dá uma segurança muito maior. E ela dá um caráter de permanência à norma. Ela anuncia previamente aos órgãos de controle: olha, eu fiz isso aqui porque era o que eu podia fazer com o quadro funcional que eu tenho no meu órgão. Por isso que eu distribuí dessa maneira. E você pode fazer considerando, você pode antecipar até uma motivação. É óbvio que se você faz isso com base numa norma, especialmente vocês que são servidores e servidor público subordinado hierarquicamente a uma autoridade competente, que é quem edita essa norma, vocês, por um dever legal, vocês têm que cumprir o que está expresso nessa norma, tá? Então, é assim que se faz segregação de funções. É por meio de uma norma específica ou designação, um cuidado na hora da designação eventual. Mas eu prefiro a norma e eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas aqui sobre essa normatização. É, aqui, o que que a gente tem? Um mundo ideal, tá? Isso aqui é o mundo ideal. É cada setor, isso aqui é um exemplo extraído, não sei se de algum, acho que foi de algum livro. Isso seria o mundo ideal, porque digamos que seria o caso de distribuição máxima.
Um setor faz a demanda, faz o DFD, um setor vai fazer o orçamento, um outro setor vai fazer o ato convocatório, aí vai ter a assessoria jurídica, aí vai ter a análise que vai ser do pregoeiro, aí depois tem a homologação por uma autoridade superior, tem o empenho que é feito por uma outra autoridade, liquidação, pagamento, enfim. Você vê que tem aí 5, 6 setores que vão participar, nesse caso aqui, desse processo de contratação. Esse seria o mundo ideal, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Na maioria dos municípios, dos entes municipais, dos órgãos municipais, não é assim que funciona. Então eu quero explicar para vocês como fazer. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa aula, que eu preparei essa aula, eu eu não me, eu disse, não, não era o título, mas a minha intenção, e eu anunciava isso no início, era como fazer segregação de funções com duas pessoas. Vamos supor que só existem duas pessoas num, numa Câmara Municipal. Tem lá, obviamente, o presidente da Câmara, os vereadores, os assessores dos vereadores e dois servidores administrativos para cuidar de tudo. Com duas pessoas você já faz segregação. Com uma você não faz, obviamente, porque segregar significa dividir. Uma pessoa é o número que não é divisível. Então mas com duas você consegue fazer, inclusive obedecendo à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tá? Mas o mais importante aqui, e aí eu vou novamente interromper para poder frisar aqui para vocês, é que vocês entendam que a lógica do princípio é: não podemos deixar tudo concentrado com uma pessoa. O princípio, e é por isso que é chamado de princípio, ele não tem um conteúdo específico que seja aplicável a qualquer pessoa. Ele é um princípio, ele tem uma lógica mais abstrata. Ele simplesmente significa não podemos concentrar atividades com uma pessoa só. Mas ele não vai dizer, e é por isso que eu disse no início da aula, que a gente precisa entender o que, que o princípio não diz. Ele não diz quem deve fazer o ETP. Ele não diz quem deve fazer edital. Ele não diz quem deve fiscalizar. Ele não diz se pregoeiro pode assinar edital. Ele não diz nada disso. O princípio só diz: não vamos concentrar na mão de uma pessoa. É só isso que o princípio diz. Todo o resto, das duas, uma. Ou são vocês em cada ente que vão decidir, ou são os tribunais de contas que vão decidir no caso a caso e estabelecendo ali uma jurisprudência para que a gente possa aplicar. E aí, claro, já existem algumas decisões do Tribunal de Contas da União que nos ajudam a entender mais e a estabelecer algumas regrinhas. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas o princípio não diz quem no seu órgão vai publicar o edital. Ah, na Câmara Municipal de Serra da Saudade, Minas Gerais, é o fulano que vai, sei lá, é o diretor, é o presidente da Câmara dos Vereadores, é o assessor administrativo que vai fazer o planejamento e que e ele vai ter que fazer também a pesquisa mercadológica. Então não existe isso. Então quando o pessoal me pergunta, pode isso, pode aquilo, olha, eu não sei, eu não conheço o seu órgão. Vamos tentar extrair algumas regrinhas a partir da jurisprudência do TCU. Que o TCU teve que dar algumas interpretações para poder facilitar aí também a vida do pessoal, né? Muitas dessas decisões, inclusive, foram resultar em recomendações. Não foi nem necessariamente aplicação de sanção a quem descumpriu. O TCU fazia recomendações. Olha, procure obedecer o princípio da segregação de funções e não permitir que o fiscal seja a mesma pessoa que supervisione, não permitir que o fiscal seja a mesma pessoa que autorize o pagamento, etc, etc. Tá? Vamos voltar à tela, que agora eu vou mostrar para vocês algumas regras básicas. Eu não, deixa eu ver quantas são, se são cinco ou... São cinco. Eu trouxe cinco regras básicas e em ordem de prioridade, de importância,
para que a gente possa aplicar o princípio da segregação de funções no seu ente público, na sua Câmara, na sua secretaria, no seu Conselho de Fiscalização Profissional, sem nenhuma preocupação. E vocês vão perceber que é perfeitamente possível, desde que vocês tenham duas pessoas. Se tiver só uma pessoa, não tem como segregar em hipótese alguma. Ah, então eu vou estar descumprindo, eu vou ser punido. Não. Você vai ser punido se você fizer alguma coisa muito errada. Ah, não segregou. Ah, talvez a autoridade competente, se tiver mostrado ali um descaso muito grande, não tivesse se preocupado, aí eventualmente ela pode ser punida por omissão, tá? Mas mesmo com duas pessoas já será possível fazer uma segregação de funções de acordo, inclusive, com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Então, a primeira regra básica é: quem elabora o edital ou participa da fase de planejamento não pode ser pregoeiro ou membro da equipe de apoio ou comissão. E aí eu já vou explicar um pouco essa regra. Ó, e de onde é que eu extraí essa regra, tá? Eu boto aqui o acórdão e coloco o caso para que a gente possa entender. Porque isso é um erro que a gente comete muito, né? E eu me incluo, obviamente, porque já cometi esse equívoco, é de extrair pequenos trechos da jurisprudência de uma decisão do Tribunal de Contas da União e achar que aquilo ali é uma lei, que é uma regra, é algo que vale para todos os casos. E não é. As decisões são muito específicas e aplicáveis para aquele caso isolado que foi objeto de julgamento no TCU. Então é sempre bom olhar o caso concreto. E eu olhei cada um desses casos para poder a gente entender como é que essa regrinha deve ser aplicada. E esse entendimento deve ser aplicado. No caso, e vou até discordar de algumas coisas do TCU aqui, houve a inobservância ao princípio, segundo o Tribunal de Contas da União, porque o senhor Emanuel Vitor e o senhor Ali Vege atuaram na fase interna da licitação e participaram da conduta do processo licitatório. Então, segundo aqui, ó, isso aqui na verdade não foi nem, isso aqui foi da auditoria, né? Isso aqui estava lá no relatório da auditoria. Eu não extraí nem do voto do ministro relator. E aí eles colocam aqui as condutas conflitantes. O sujeito foi membro da equipe de planejamento, elaborou o termo de referência, estudo técnico preliminar e análise de riscos, e funcionou também como membro da equipe de apoio e revisou o edital de licitação. O outro aqui, o senhor Ali, ele foi membro da equipe de planejamento e foi o pregoeiro e também elaborou o edital de licitação, tá? Então, isso aqui foi o que o TCU entendeu como conflitante. E aí eu quero, primeiro, discordar que tudo bem que isso aqui, gente, aí também vamos analisar e vamos considerar que isso aqui se trata da administração pública federal. Então, essas, provavelmente, eles estão aqui em algum ente público, algum órgão público, alguma unidade administrativa, que tem gente suficiente para distribuir e não o fizeram, tá? Mas eu acho até exagero considerar que houve afronta ao princípio o sujeito que participou do planejamento como membro de equipe, não foi nem o único, e como membro da equipe de apoio, né? Eu acho que, principalmente vocês aí que estão em órgãos pequenos, tem como você é, simplesmente ter essa segregação perfeita. E é por isso que a gente tem que pensar a realidade. Olha, uma pessoa sendo responsável pelo pregão já é diferente da pessoa que participou do planejamento. Já são duas pessoas que estão dividindo tarefas, que estão fiscalizando um ao outro, né? Eu não veria maiores dificuldades, não veria problemas numa estrutura menor, o membro da equipe de planejamento participar como membro da equipe de apoio no pregão. Não veria como. Não acho que isso seja um problema muito grave. Mas vamos entender a regra básica. A regra básica é essa aqui. Quem elabora edital ou participa da fase de planejamento não pode ser pregoeiro. E aí eu vou até fazer também a seguinte observação. A preocupação do TCU aqui é
Quem participa do planejamento não deve ser o que seleciona o fornecedor, pregoeiro ou agente de contratação. Mas edital é algo que está muito intimamente relacionado às atribuições do pregoeiro e do agente de contratação. Então, se a gente já tem uma pessoa que elaborou, que fez todos os documentos de planejamento, o só fato de o pregoeiro ter sido responsável pelo edital não me parece um grande problema. Já houve aqui uma divisão. A questão é que durante muito tempo, é o que eu falei para vocês, o único ato que o pregoeiro assinava era o edital. Então, durante muito tempo, o pregoeiro passou a ser visto como o único responsável pela contratação pública. Aí, muitas vezes, ele estava lá, ele era o responsável por tudo. E tinha lá a assinatura dele no ETP, no termo de referência, no edital. Ele era o único que fazia tudo. Então, a questão do edital não é a maior dificuldade, a meu ver. O pregoeiro assinar o edital. A questão é o pregoeiro ser responsável por todo o planejamento, incluindo o edital e também a seleção do fornecedor. Então, para mim, para ficar claro aqui para vocês, a regra básica que eu acho que a gente tem que entender é quem participa do planejamento não pode ser o responsável pela seleção do fornecedor. Pronto. Agora, pregoeiro, se tiver, principalmente se tiver numa norma expressa, interna, que ele pode assinar e deve assinar o edital, ele só não pode participar da fase do planejamento, não me parece um grande problema. Qual a outra regra básica? Segunda regra básica. Pregoeiro não pode ser fiscal do contrato celebrado. Básico. Você selecionou o fornecedor, você não pode ser o fiscal, tá? Quem fez o planejamento pode ser fiscal? Pode. Vai ter até mais conhecimento, inclusive, das especificações, do atendimento às especificações, do cumprimento daquilo que foi pedido do TR e do edital. Vai ser um fiscal muito eficaz. Então, quem planeja não pode ser o que seleciona o fornecedor, ou seja, pregoeiro, agente de contratação, e esse agente de contratação não pode ser o fiscal do contrato. Então percebam que com duas pessoas a gente consegue obedecer a essas duas regras. Uma pessoa para o planejamento, que vai ser a mesma que vai fiscalizar o contrato. Ideal, separar. A gente está falando aqui de um mundo difícil em que só tem duas pessoas. Então, quem planeja também vai fiscalizar. Apenas o pregoeiro fica isolado, tá? Vejam, eu não estou nem dizendo que isso que o descumprimento disso seria uma violação ao princípio da segregação de funções. Eu estou fazendo uma interpretação prática para a gente resolver questões práticas e evitar risco de afrontar uma jurisprudência do TCU e evitar problemas com os órgãos de controle. Eu não estou nem aprofundando a dizer, quer dizer que se o pregoeiro, num determinado caso, for fiscal, ele vai ser punido ou autor... Não vamos entrar nisso. Tudo vai depender do caso concreto. Vamos evitar correr esse risco, cumprindo, na medida do possível, a jurisprudência aqui estabelecida. Então, não vamos colocar pregoeiro para participar do planejamento, nem vamos colocar pregoeiro para ser fiscal do contrato, tá? Então, está aqui o precedente do TCU, o texto, ilicitude do exercício por uma mesma pessoa da atribuição de pregoeiro e de fiscal do contrato celebrado, etc, etc. Terceira regra básica. Agente que atesta a liquidação de serviço não pode ser o mesmo a autorizar o pagamento. Quem dá o atesto, o fiscal ou o gestor, não pode ser o mesmo a autorizar o pagamento. Eu acho que numa estrutura pequena não veria problema de ter um fiscal para fazer o recebimento provisório e de o ordenador de despesas ser eventual gestor do contrato. Numa estrutura pequena, em que a gente não tem mais gente para fazer isso, em que a lei exige que o objeto seja recebido por duas pessoas, então a gente precisa ter uma pessoa que vai fazer o recebimento provisório e uma outra pessoa que vai fazer o recebimento definitivo, eu não veria como um grande problema
se o ordenador de despesa, nesse caso excepcional, também funcionasse como gestor e, eventualmente, dando o recebimento definitivo e autorizando o pagamento. Pelo menos a gente já teve um outro fiscal que deu o recebimento provisório, tá? Então, mas como regra básica, vamos aceitar que quem é fiscal ou gestor não deve ser quem autoriza o pagamento, ordenador de despesa, tá? Aí está aqui a decisão do Tribunal de Contas. Quarta regra. Essas primeiras, eu diria que são mais básicas. Aqui a gente já começa a entrar numa zona de, o que será? Aí é o que eu estou dizendo, vai depender muito do caso concreto. Solicitação de compra não deve ser efetuada por comissão de licitação. Então, a demanda inicial, o DFD, não deve ser feito pela comissão de licitação. Eu acho até que isso aqui é básico mesmo, mas sempre existiu muito desconhecimento, até por parte das demais unidades administrativas. Então, muitas vezes se fez, vocês devem ter acompanhado isso, devem ter vivenciado isso. As pessoas pediam, faziam solicitações para o setor de licitações, né? Era sempre o setor de licitações, a comissão era praticamente o setor de licitações. O pessoal faz pedido de boca, estamos precisando de um fechador eletrônico, estamos precisando de uma porta, de uma cadeira, de uma mesa. E aí o pessoal ia lá e providenciava. Não pode. Agora, cada unidade administrativa tem que fazer uma solicitação formal, que hoje a gente chama de DFD. Tem que documentar, tem que justificar brevemente, tem que dizer por que você quer, qual o quantitativo. Você passa aquelas instruções mínimas para formalizar o seu pedido, mostrar que foi você que pediu. Eventualmente, se colocar à disposição para participar do planejamento e fiscalizar, receber o objeto. Né? Muitas vezes é simplesmente receber, verificar se é isso mesmo. Tá certo o que a gente pediu, o que a gente especificou no termo de referência? Confere aqui, você entende mais aqui do equipamento. E aí quem solicitou vai lá e funciona como fiscal designado e dá o recebimento provisório e definitivo. Então, é básico, mas eu diria que não é tão intuitivo. Solicitação de compra não deve ser efetuada por comissão de licitação. Professor, mas você disse que ia fazer segregação só com duas pessoas. Vai ficando difícil, mas a gente está na Câmara de Vereadores, vamos pensar, o prefeito pode fazer a solicitação, o prefeito não, o presidente da Câmara, o ordenador de despesa, o secretário-geral, pode fazer a solicitação, né, para o outro setor, e aí aquele que recebeu vai fazer o planejamento, se só tiver uma pessoa, e depois passar para o pregoeiro a atribuição de fazer o pregão ou a própria seleção do fornecedor na contratação direta. E aí, isso pode ser distribuído, pode ser organizado, pode ser pensado internamente a melhor maneira de cumprir isso aqui. E aqui está o precedente do Tribunal de Contas, que inclusive era o Tribunal de Contas da União, que era feito numa prefeitura, ou seja, uma estrutura um pouquinho maior do que a Câmara Municipal. Eu sempre gosto de pensar na Câmara Municipal, porque é onde a gente tem as menores estruturas. Realização de solicitação da compra feita pela própria comissão de licitação ao prefeito ao final do processo licitatório, enquanto essa demanda deveria ter sido feita pelo setor que identificou as necessidades, né? A secretaria, o próprio gabinete do prefeito, enfim, algum setor que realmente está demandando, está precisando, que vai poder justificar e fazer o pedido para a comissão. Tá certo? Quinta regra. Fiscalização e supervisão do contrato devem ser realizadas por agentes administrativos distintos. Aí a gente já comentou até. Aqui, ó, a gente tem que pensar o seguinte: a própria lei, desde a Lei 8666, já previa a separação do recebimento provisório e recebimento definitivo. Então, dali a gente já tem o gancho que depois os regulamentos aproveitaram para criar essas figuras do fiscal e do gestor de contratos. Então, você tem lá o fiscal, que é aquele que vai acompanhar a execução do contrato, eventualmente um serviço, fazer o recebimento provisório de um objeto que foi adquirido, e a gente tem a figura do gestor, alguém que está acima, que é quem vai tomar algumas decisões administrativas relacionadas ao contrato, é quem vai dar, por exemplo, avaliar a questão relacionada a equilíbrio econômico-financeiro,
é alguém que está acima do fiscal. É quem vai fazer o recebimento provisório, é quem vai fazer a checagem dupla, o double check, é quem vai reavaliar, quem vai olhar de novo, verificar, não, peraí, vamos ver realmente se foi cumprido o que a gente pediu, os requisitos do edital, os requisitos do termo de referência, as especificações, se tudo que a gente pediu está correto. Ver se o fiscal olhou direitinho e fez o recebimento correto. Então, é esse segundo olhar. E aí é o que eu falei. A lei diz que o fiscal e o gestor não podem ser a mesma pessoa. Só que aí a gente vai ter que entender que em algumas estruturas isso é possível, só que aí o gestor talvez tenha que se confundir com o ordenador de despesa. E aí esse gestor vai ser também aquele que vai autorizar o pagamento. É por isso que eu disse para vocês que eu não veria maiores dificuldades em a gente ter um gestor de contrato que seja também um ordenador de despesa, tá? Eu acho mais importante que o fiscal, que o recebimento provisório e o definitivo sejam feitos por duas pessoas distintas. Eu acho isso mais importante, porque são os dois olhares. E a gente vê muita gente ainda fazendo, não tem, né? Aí assina, faz o recebimento provisório e também faz o definitivo. Eu acho que isso é mais contrário ao princípio do que simplesmente fazer a distinção do gestor com o ordenador de despesa. Eu prefiro duas pessoas distintas dando um recebimento provisório e o outro definitivo, tá? Isso é mais, eu diria que protege mais o erário. Então, gente, aqui já acabou. Essas são as únicas 5 regras que eu consegui extrair da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E tentando ser rigoroso aqui, tá? Então, vocês não precisam se preocupar mais do que isso. Isso aqui a gente extrai as lições para tentar colocar na nossa prática, seguindo aquela regra as principais regras que eu falei. Quem planeja não faz seleção do fornecedor, quem faz seleção do fornecedor não deve ser fiscal do contrato. Quem é fiscal do contrato não deve autorizar pagamento. Pronto, isso aqui é o que eu acho mais importante. E a gente deve tentar fazer isso no nosso órgão. Aqui era também, vejam, chefe do Serviço de Engenharia do DENIT. Então, num órgão, vejam como a gente tem que interpretar tudo isso de acordo com o caso concreto. Um órgão que faz obras gigantescas, volume de montantes vultosos. Por isso a importância de ter, e inclusive que tem, tanto o fiscal como o gestor, tem muitas atribuições, e especificadas nos regulamentos federais. Então aqui é mais grave. É mais grave do que se fosse numa Câmara Municipal ou numa prefeitura pequena ou um contrato de montante não tão significante que não tem relação com obra e serviço de engenharia, tá? Mas ainda assim a gente tenta obedecer na medida do possível. Então aqui eu encerrei previamente, mas eu quero tentar fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu quero mostrar primeiro para vocês a norma do Tribunal de Contas. Deixa eu abrir aqui uma janela que mostre para vocês o regulamento do Tribunal de Contas. E nem é muito bem feito, tá, pessoal? É um regulamento que trata das funções. Eu acho que poderia ter sido muito melhor. Tem muita repetição da lei, mas eu quero mostrar alguns pontos. Eu falo isso, eu falo que não é tão bom, é que muitas vezes a gente fala nas aulas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente idealiza para vocês, aquilo que é o melhor. Mas eu quero que vocês vejam que mesmo os tribunais de contas, mesmo os órgãos que teoricamente poderiam fazer algo muito mais bem estruturado, mais bem pensado, também cometem alguns equívocos, fazem coisas que não são tão perfeitas. E aí é para vocês entenderem que ninguém está fazendo coisas maravilhosas por aí, não. A gente sempre vai tentar fazer o melhor, mas vocês têm que entender que o melhor é difícil de alcançar. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, vou colocar aqui na minha tela, eu transformei aqui no arquivo do Word, para que eu vou mostrar para vocês, eu até tirei muitas das normas que são meras repetições da lei, e aí eu vou compartilhar de novo aqui com vocês a minha tela. Olha só.
Então, é a resolução do tribunal que regulamentou ali no início de 2023 a Lei 14.133, diz aqui que o TCE vai poder se utilizar da regulamentação editada pelo Poder Executivo Estadual, né? Isso é interessante, vocês são de Câmara Municipal, nem toda regulamentação do Executivo vocês precisam cumprir, mas elas podem ser úteis, vocês podem aproveitar também delas, né? Afinal, elas vão estar mais próximas da realidade de vocês. E esses regulamentos utilizados deverão ser indicados expressamente no edital ou no instrumento de contratação direta. Princípios, etc. Quem é a autoridade máxima? Não é o presidente do tribunal, é o secretário-geral. É a autoridade máxima no âmbito dos processos de licitações e contratações públicas. E aí tem aqui as atribuições. Vocês vão perceber que são atribuições típicas de autoridade máxima. Aprovar termo de referência, aprovar anteprojeto, autorizar a contratação direta, autorizar a abertura do procedimento licitatório, né, dar aquela autorização inicial que determina que, olha, vamos planejar, pode iniciar o planejamento, né, não significa que a gente vai resultar necessariamente numa contratação, mas a gente autoriza o início do procedimento, adjudicar o objeto, celebrar os contratos, decidir acerca de procedimentos auxiliares e outras atribuições. Então, é o secretário-geral a autoridade máxima no âmbito do Tribunal de Contas. Na parte de gestão por competências, não tem nada de mais, tudo aquilo que já está previsto na Lei 14.133, né? Preferencialmente servidor efetivo, e aqui no agente de contratação eles dizem que deve ser obrigatoriamente entre servidores efetivos. Então, no TCE, e de fato assim o agente de contratação necessariamente é um servidor ocupante de cargo efetivo. Alguns deles vocês já conhecem, o Fernando Leão, a Vanessa, são analistas de controle externo e, portanto, servidores ocupantes de cargos efetivos. O que mais? Aqui, algumas competências do agente de contratação, né? Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, acompanhar os trâmites, conduzir e coordenar a sessão pública, tudo que a gente já sabe que o agente de contratação faz, o pregoeiro. Aí aqui, ó, parágrafo 1º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deverá ter-se ao acompanhamento e às eventuais diligências para o fluxo regular da instrução processual. Então, deixa bem claro aqui que o agente de contratação, ele vai simplesmente acompanhar, mas ele não vai tomar decisão. E aí o parágrafo 2º deixa isso ainda mais claro. O agente de contratação não será responsável pela elaboração de estudos preliminares, de projetos e de anteprojetos, de termos de referência e de pesquisa de preço, em atenção ao princípio da segregação de funções. Perfeito. E vejam que não disse aqui que o agente de contratação não será responsável pela elaboração do edital. Então, aqui o TCE deixou bem claro que, olha, a gente entende que só isso aqui já é suficiente para segregar funções, para obedecer ao princípio. A gente não precisa fazer mais do que isso. Então, vocês que estão, pelo menos no Rio Grande do Norte, não teriam problema, e acho que em qualquer outro estado, vocês também não teriam o menor problema em dar a competência ao pregoeiro ou agente de contratação a função de elaborar e publicar o edital, certo? O que mais aqui que eu acho que tem de relevante? É que eu tirei muita coisa, tudo é repetição da lei, tá? Por isso que eu não quero olhar muito. Aqui, sobre a estimativa do valor da contratação. Vejam que o artigo aqui diz que o órgão ou setor requisitante deve estimar previamente o valor da contratação. Isso é interessante, gente. Isso é interessante, porque já obriga aquele que faz a solicitação inicial, o DFD, olha, eu sei que talvez a gente não vá comprar exatamente o que você acha que a gente vai comprar, né? Porque a gente sabe que o DFD ele deve descrever a necessidade, o problema que deve ser resolvido, mas ele pode, e na maioria das vezes ele vai, indicar o bem ou serviço esperado, o objeto a ser comprado. Se você vai indicar já o objeto a ser comprado, já faça uma prévia pesquisa de preços. Pegue na internet exatamente quais são os bens que você está sugerindo
e coloque o preço só para a gente ter uma estimativa, né? Faça esse mini esforço para ajudar a equipe de planejamento, para a gente poder considerar. Às vezes não é algo tão óbvio para a equipe de planejamento. Qualquer unidade de saúde ou de educação ou de, sei lá, de segurança pública, vai ter coisas muito específicas que a equipe de planejamento não vai saber exatamente o que é. Então, você fazer a pesquisa na internet ou pegar nos bancos de preços e já dar uma estimativa de valor, vai ajudar o quê? A autoridade competente a autorizar o planejamento. Ah, não, eu autorizo que a gente planeje essa despesa. Vamos autorizar aqui o início do procedimento licitatório, né? Então, já é um auxílio aí para facilitar até a decisão da autoridade competente, tá? O que mais? Pronto, acho que é só isso de relevante que eu queria mostrar para vocês. Aí, eu vou fechar aqui e eu vou abrir a janela do ChatGPT para a gente fazer uma brincadeirinha aqui e a gente pedir para o ChatGPT nos ajudar a fazer uma norma que obedeça a esses princípios. É, claro, eu vou fazer aqui supondo alterações a essa norma do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas do Estado, que é a que eu tenho, a que eu tive acesso. Sei que muito pouca gente fez, tá? Esse tipo de normatização interna. Eu até perguntei pro meu parceiro, amigo Carlos Cox, eu sei que ele gosta de coletar tudo quanto é exemplo de norma interna, e ele disse, Tiago, vi pouquíssima regulamentação sobre esse ponto, e sinceramente não sei o que que o pessoal está fazendo, não. Então, se vocês tiverem alguma norma interna, alguma regulamentação interna que trate desse assunto, não só trate desse assunto, mas trate desse assunto de uma forma interessante, de uma forma diferente. Não fique só repetindo aquilo que está na lei ou que o governo federal fez, né? Ó, a Joana está comentando aqui que os retores requisitantes têm muita resistência de fazer essa estimativa de valor. Gente, o setor requisitante tem preguiça de tudo. Exatamente, Lara. A Lara é contra a ChatGPT. Mas, Lara, eu vou lhe explicar o que que a gente vai fazer aqui e aí você vai entender. A gente vai pedir para o ChatGPT nos ajudar a escrever o texto de uma norma que a gente quer fazer. Vou compartilhar com vocês e a gente vai fazer uma brincadeira. É claro que eu poderia fazer essa norma, esse texto, de uma forma até mais profissional, digamos assim. Eu quero tentar fazer da forma mais simples possível. Tá aqui, vocês estão olhando aqui a minha tela do computador, né? Eu espero que estejam vendo. E aí eu vou fazer, vamos pedir a seguinte tarefa pro ChatGPT. Eu vou até deixar bem claro aqui que eu quero qual é a tarefa. Isso aqui foi o nosso professor, o George, que ensinou a fazer. Não é o mais profissional que existe, mas é algo que vai funcionar. Primeiro, fazer mudanças. Vou até botar aqui, ó. Fazer mudanças e adaptações na legislação abaixo. Eu ainda vou copiar, considerando as orientações a seguir. 2. Vou botar 2. Você deve deixar claro que o agente de contratação pode participar da fase de planejamento e elaborar documentos de planejamento, ou ser fiscal de contrato, desde que nessas contratações em específico ele não funcione como pregoeiro ou agente de contratação. 3. Você deve deixar claro, isso aqui eu estou sugerindo alterações e melhorias na própria norma do TCE, tá? Que o secretário-geral, autoridade competente para autorização do pagamento, não poderá ser fiscal nem gestor do contrato, podendo, excepcionalmente, funcionar como gestor para fins de recebimento definitivo do objeto. Aquilo que eu falei. Em alguns casos, é importante dar essa flexibilidade, né? O que mais? Vocês podem sugerir, tá, gente? Vocês podem sugerir aí alguma coisa que vocês achem que seria interessante a gente colocar, que a gente brinca aqui e pede para ele fazer. Você deve deixar claro
Percebam que quanto mais instruções nós dermos, melhor. Você deve deixar claro que o agente de contratação será o responsável pela elaboração do edital, coisa que a norma do TCE não faz. E eu quero deixar claro. 5. Você deve deixar claro que o agente de contratação poderá, excepcionalmente, ser o responsável por toda a instrução do processo de dispensa em razão do valor e da contratação emergencial. Porque eu sei que muitos de vocês têm também essa dúvida. Ora, a gente está falando de uma dispensa em razão do valor, um processo que precisa ser célere. Então, eu não vejo maiores problemas de que o próprio agente de contratação seja também o responsável pela contratação direta. E na contratação direta, naquela contratação direta clássica, dispensa em razão do valor clássico, que não tem disputa, seleção do fornecedor se confunde com a fase de planejamento. A gente está planejando e ao mesmo tempo já sabe quem vai, já descobre quem vai fornecer e a gente já chama para contratar. Assim é a contratação direta. Então eu não vejo problema de que a instrução possa ser feita, e aí incluindo a seleção do fornecedor, pelo mesmo agente, tá? E eu quero deixar isso claro na norma, porque são essas normas que vão, como eu falei, protegê-los de eventual questionamento. Vão proteger até dos questionamentos. E aí eu vou pedir ainda mais um detalhe, que também aprendi com o nosso professor George Malmenstein. Ao final, você deve fazer uma tabela com todas as alterações efetuadas e explicando o porquê delas. Agora eu vou fazer um copia e cola da resolução do TCE. Vou colocar aqui até assim, ó, legislação a ser alterada, dois pontos. E vou fazer um copia e cola da resolução do TCE, para que ele entenda o que que a gente está pedindo para ele alterar e fazer. Pronto. Copiei e agora eu vou colar. Tá aqui, ó. Até tudo, bem grande. E agora vamos ver a mágica acontecer. Ó, ele já fez a própria norma. Ele está fazendo a norma. No teste que eu tinha feito, ele só fez as alterações. Aqui ele já está fazendo a própria norma. Olha aqui, ó, o parágrafo primeiro. O agente de contratação poderá participar da fase de planejamento e elaborar documentos dessa fase, desde que não atue como pregoeiro ou agente de contratação na mesma licitação. Isso é interessante também, gente, tá? Isso é interessante também. O agente de contratação, ele é um servidor público. Se tem mais de um agente de contratação, por que que um deles não pode participar do planejamento? Basta ele não ser pregoeiro da mesma contratação. Excepcionalmente, o agente de contratação poderá ser responsável pela instrução integral do processo em caso de dispensa de licitação por razão do valor ou contratação emergencial. O agente de contratação poderá atuar como fiscal de contrato em licitações específicas, desde que não tenha exercido as funções de pregoeiro. Secretário-geral, autoridade máxima, não poderá atuar como fiscal ou gestor de contratos, salvo para fins de recebimento definitivo do objeto em caráter excepcional devidamente justificado. O edital de licitação será elaborado pelo agente de contratação. E ele ainda coloca aqui, ó, respeitando as diretrizes estabelecidas pela administração e a legislação vigente. Tá aqui, fez tudo. E aqui é a tabela de alterações, a inclusão que ele fez e o motivo. E aqui até errou em português, mas fez. Deu para entender? Viram como é possível a gente fazer algo simples que atenda à legislação, que atenda à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que evite risco, que proteja os servidores, né? Então, é, é muito importante a gente fazer as coisas acontecerem. A Daniele perguntou se esse é o livre ou o pago. O meu é pago, Daniele, mas, por exemplo, eu crio GPTs aqui que são para diversas coisas e eu consigo compartilhar e eu acho que pessoas que não, quando eu compartilho, né?
pessoas que não têm a ferramenta paga podem utilizar. É aquela coisa, a ferramenta gratuita. Ferramenta gratuita tem algumas limitações. E eu acho que muito em breve todos vocês vão acabar assinando, pagando, ou o próprio órgão vai pagar. Isso é uma ferramenta, a gente vai ter que usar. Eu passo o dia usando, vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu tenho feito. Assim, é como se fosse um estagiário trabalhando aqui 24 horas por dia e tem acelerado muito, 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 muito as coisas que eu tenho feito. Então, é isso, turma. Vejam que a minha intenção aqui foi mostrar para vocês é, o básico de segregação de funções. É algo que a gente consegue resolver até mesmo em estruturas muito pequenas. A jurisprudência do TCU, eu acho que tem lá seus equívocos, mas, como eu disse, não são leis, não são normas, são decisões tomadas em casos muito específicos. A gente tem que extrair aquilo que vai nos dar mais segurança. E, se possível, fazer com que isso vire uma norma interna. E na hora que vira norma interna, acabou, não tem mais o que discutir. Não vai ter maiores problemas. A gente não vai ter que ficar precisando tomar essa discussão, fazer essa discussão o tempo inteiro. Daniele pergunta: é um problema o mesmo servidor fazer as considerações ao parecer jurídico e publicar o edital ser o pregoeiro? Não, fazer considerações ao parecer jurídico, porque no caso ele não fez parte da equipe de planejamento, mas vai fazer parte do processo ainda na fase interna. Eu imagino, Daniel, que você a pergunta que você fez tem a ver com o que a gente tratou aqui do pregoeiro que assina o edital, porque quando ele assina o edital, ele está participando, de certo modo, da fase interna, né? Quando ele participa da elaboração do edital. No caso do, eu acho até que no decreto federal fica claro que que o agente de contratação ele vai supervisionar a fase interna. Bem, perfeitamente possível. O importante é, o que que diz o princípio? Não pode ser a única pessoa a fazer tudo. Supervisionar, orientar, debater, conversar, ajudar a resolver, discutir, fazer parte do mesmo setor, isso não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma excelente noite, uma ótima semana e até a próxima.